tanto através das conversas quanto através das mídias do sindicato, ou seja, pelo site, pelas redes sociais, nós estamos com um processo judicial que questiona a eleição do Sinditeste, a eleição que foi realizada conforme o estatuto no ano de 2018, respeitando todas as regras estipuladas por essa categoria. Nossa eleição foi no início de outubro desse ano, tivemos 3 chapas que concorreram à eleição do sindicato e foi uma eleição bastante democrática, tanto é que o resultado das urnas expressa isso, que as 3 chapas eram chapas legítimas, respeitadas por parte da categoria, cada uma teve uma votação expressiva. O resultado da eleição é um resultado inquestionável por parte da categoria, mas, para nossa surpresa, quando tudo já estava sendo preparado na transição, ou seja, a gestão atual fazendo a transição para a gestão eleita, para o dia da posse, na véspera do recesso da universidade e que coincide com o recesso do judiciário, nós recebemos uma intimação. Na verdade, primeiro, antes da intimação chegar, já tinha a Rádio Corredor que já estava circulando. Não vai ter posse, o sindicato não vai ter posse, não tem direção. Eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido dessa forma. E um servidor sindicalizado, técnico da UTFPR de Toledo, entrou com um processo judicial questionando a eleição, pedindo uma liminar para que a posse fosse cancelada e que os votos dos trabalhadores da FUNPAR legitimamente sindicalizados no nosso sindicato, ou seja, com as suas contribuições em dia, com o cumprimento do estatuto, a urna 15, que foi a urna dos trabalhadores FUNPAR aqui do HC, essa urna fosse anulada, ou seja, que os votos desses trabalhadores não sejam computados e que a vitória seja dada à chapa 3. Essa foi a solicitação do rapaz. Pois vejam bem, o que é a implicação política? Por que isso tudo tem causado bastante discórdia? E vocês viram que a posse de fato foi suspensa e o juiz concedeu a liminar dizendo: olha, vou dar a suspensão da posse, vou marcar uma audiência para o dia 12 de fevereiro e até então fica prorrogado o mandato da atual gestão, certo? Então, a atual gestão está com o mandato prorrogado. As implicações políticas disso tudo é no mínimo, uma irresponsabilidade desse técnico. Porque é um companheiro que não entendeu o que se chama solidariedade de classe. A nossa concepção, inclusive discutida no ano de 2014 e 2015, quando nós fizemos a reforma estatutária, foi amplamente discutida pela categoria e votada, que assim como na criação do sindicato, a organização sindical dos trabalhadores, pela concepção da nossa categoria, é de que deve ser independente do vínculo, mas por local de trabalho. Inclusive que a nossa categoria achava até que os terceirizados deveriam ser todos parte de um sindicato só. Porque estamos todo mundo trabalhando lado a lado, dentro da universidade, dentro do hospital, fazendo parte do mesmo processo de ensino, pesquisa e extensão, que é a finalidade das universidades. Ao fazer isso, esse colega colocou em questionamento a representatividade dos trabalhadores da FUNPAR pelo Sinditeste. E por isso, a gestão atual prorrogada de mandato lançou essa campanha, que é a campanha Sinditeste é FUNPAR e FUNPAR é Sinditeste, FUNPAR HC, porque o que esse servidor fez? Ele induziu o juiz a pegar um processo
que foi sobre a maternidade Vitor Ferreira do Amaral, que todo mundo acompanhou aqui nas assembleias, que em 2015, 14, esses trabalhadores da FUNPAR Vitor Ferreira do Amaral fizeram um abaixo-assinado e depois uma assembleia solicitando que eles fossem representados no acordo coletivo da FUNPAR HC. Porque a maternidade foi federalizada, foi incorporada então como parte também de hospital universitário, e que esse era o entendimento dos trabalhadores. Também em assembleia, a nossa categoria decidiu: vamos atender a solicitação desses trabalhadores, vamos tentar essa representação. E nesse processo, depois, o jurídico vai explicar um pouco melhor como foi esse dado, né? Mas o grande problema é, nós estamos num ano que o TAC, vocês lembram do TAC? O termo de ajuste de conduta? É isso que chama? É isso, né? O termo de ajuste de conduta que questiona a ilegalidade de uma fundação contratar trabalhadores para um hospital, porque isso é definido como ilegal, definia como esse ano, no final de 2019, o prazo para o desligamento desses trabalhadores, principalmente após o contrato da IBSER, que lembremos que toda a nossa categoria fez uma luta ferrenha durante anos para que a IBSER não entrasse, por toda a concepção que nós defendemos do que é um hospital universitário e como ele deve ser gerido. Mas que esses trabalhadores também não podem deixar de ser representados, porque a concepção que nós temos é essa, de que os trabalhadores, seja IBSER, seja FUNPAR, independente do vínculo, somos todos trabalhadores iguais. E o nosso histórico do Sinditeste é de representação efetiva dos trabalhadores da FUNPAR HC, reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, reconhecido pelo Judiciário, reconhecido pela patronal, reconhecido por todos os reitores que passaram por essa universidade. Por que a gente diz que há esse reconhecimento? Porque o que mais expressa o reconhecimento é a celebração dos acordos coletivos. Vocês viram que tem vários companheiros, inclusive eu, todos esses anos os acordos coletivos foram celebrados pelo sindicato. E só é possível, pela própria legislação, celebrar o acordo coletivo se for o sindicato que representa a categoria. Certo? Então, a ameaça desse processo, ela tem a ver com isso. Ao questionar a urna da FUNPAR, esse trabalhador que entrou com a ação, ele está dizendo: não precisamos representar os trabalhadores da FUNPAR. Podemos deixar esses trabalhadores com esse TAC que vence agora, sem representação para nova negociação. Que até mesmo o Ministério Público já deixou as portas abertas para uma nova negociação no final desse ano. Porque uma boa parte dos trabalhadores já se aposentaram, mas ainda tem uma outra parte que não conseguiu se aposentar. E a nossa defesa, desde a época da aprovação da IBSER, nós não vamos deixar, nós enquanto categoria, não vamos deixar esses trabalhadores da FUNPAR na mão. Enquanto tiver um para se aposentar, os RJUs, os IBSER vão lutar pela manutenção do emprego desses trabalhadores, ou seja, pela estabilidade deles, até que eles adquiram o direito à aposentadoria. Porque a grande maioria dedicou as suas vidas, a sua juventude, a sua saúde, os seus filhos, o seu amor por esse hospital. E o mínimo que a universidade deve fazer por eles é manter o emprego deles até que eles adquiram o direito à aposentadoria.